Olá, queridos, a paz do Senhor. Pastor Anderson Silva aqui na nossa Academia de Pregadores. Lições Bíblicas de Escola Dominical, Currículo dos Jovens. Na aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 2 do dia 9 de abril de 2023, onde trataremos sobre o caminho do ímpio e o caminho do justo. O caminho do ímpio e do justo. Salmo de número 1. Como vimos na aula passada, é o salmo que faz a abertura não só do primeiro livro dos Salmos, da primeira sessão de Salmos, mas de todo o livro dos Salmos. E nada melhor do que estes salmos para fazer esta abertura, não é verdade? Falando sobre o caminho do ímpio e o caminho do justo. A gente vai perceber na aula de hoje que o comentarista também nos deixou isso de forma muito dinâmica. A gente vai perceber que precisamos ter cuidado para não entrarmos num caminho progressivo de distanciamento de Deus. E como é que nós podemos evitar este caminho? Qual é o caminho que nós realmente precisamos passar? É o que a gente vai aprender na aula de hoje. O texto principal está em Salmo 1, versículo 3. Nunca, Salmo capítulo 1, tá ok? Salmo 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando o salmista diz pois será, ele está falando do resultado. Ele está falando do que acontece. Ele está dizendo, olha, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai ser desta forma aqui, ó. Uma coisa que a gente vai observar também no livro dos Salmos, e que é muito importante falar, é que os Salmos têm uma linguagem que nós chamamos de ruralista. O que é isso? Ele sempre fala a partir da observação da natureza. Por exemplo, os céus proclamam a natureza, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Quando vejo os teus céus, as árvores que criaste, o salmista está sempre fazendo uma observação a partir da própria natureza. A gente estuda isso em espiritualidade cristã também, a espiritualidade da natureza. Aliás, em doutrina da salvação, que é soteriologia, a gente estuda isso também, quando a gente fala sobre a revelação de Deus, revelação comum ou revelação geral e a revelação especial. A revelação comum ou revelação geral, ela é a partir da natureza humana e a partir a partir da consciência humana e a partir da natureza. Deus se manifesta na natureza. Então é isso que o salmista começa já no Salmo 1 fazendo. Será como árvore. Já parou para pensar? Claro, eu que nasci no interior, sou da roça, né? Então a gente sai da roça, mas a roça nunca sai da gente, essa é a verdade. Eu nasci no interior, aí olha, árvore plantada junto a um ribeiro, à margem de um rio, na beirada de um rio, como diz o mineiro. Essa árvore, em qualquer estação, ela é frutífera, porque as raízes dela estão próximas de uma fonte de água. É sobre isso que o salmista fala. E fique muito atento, porque durante todos os salmos, o salmista está sempre falando da observação da natureza. Como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A gente vai perceber que a corça não suspirava pelas águas só para beber as águas, mas ela suspirava pelas águas porque quando o predador corria atrás da corça para matá-la, e ela começava a correr fugindo do predador, ela começava a transpirar, a suar. Não é soar, de liberar som, é suar, de esquentar, transpirar. E ela começava a exalar um cheiro. E esse cheiro fazia com que o predador continuasse perseguindo-a, não saísse do seu encalço. Então ela procurava águas. É claro que nessa situação, não para beber, porque se ela parasse para beber, o predador pegava ela. Ela procurava águas e ela saltava e mergulhava na água. Quando ela mergulhava, ela lavava aquele suor, tirava aquele cheiro e ela conseguia escapar do predador. Aí o salmista diz:
como a corça suspira. Olha, ele faz uma observação da natureza. E se a gente não ler isso, não entender, não fizer uma boa hermenêutica do texto, a gente não consegue compreender isso. Aí então ele diz, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. O salmista Davi está falando, que é um salmo de Davi, ele está falando, quando eu estou próximo de ti, eu tenho livramento. Os inimigos não podem me apanhar. O Salmo 23 também fala disso. Nós vamos estudar o Salmo 23 na lição de número 4. Na lição de número 4, nós vamos estudar o Salmo de número 23 e vamos tratar diversos aspectos do Salmo 23, que é um salmo, embora muito conhecido, mas lindíssimo quando a gente estuda e faz uma boa hermenêutica do texto, ok? Resumo da lição. O caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O Salmo 73, que é um salmo de Asaf, quando ele fala dos ímpios, ele fala assim que os ímpios são como o sonho quando se acorda. Ele fala dos ímpios e fala assim, o Senhor os coloca em lugares escorregadios. Eu fico lembrando lá para os nossos lados, eu sou de Minas Gerais, então lá para os nossos lados tem muita cachoeira. E na cachoeira, o lugar onde a água é um pouquinho mais parada, a pedra costuma ficar lisa. Às vezes, e com lodo. Às vezes o camarada pisa no lodo da pedra. Não sei se você já viu isso, Josimar, lá para os seus lados. O camarada pisa no lodo, escorrega, vou cair. Ele tenta se segurar, meu irmão, cai. Não adianta, cai. Aí o salmista, no Salmo 73, que é um salmo de Asaf, ele diz assim, eis que tu os põe, o Senhor coloca os ímpios em lugares escorregadios. Isso é instabilidade e superficialidade. Então o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade, não instabilidade, mas estabilidade, daquele que é estável, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Texto bíblico da nossa lição está no Salmo 1, versículos 1 ao 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha, não deixa eu ir direto aqui, porque senão eu vou gastar o tempo da aula todo parado aqui, porque esse salmo eu gosto, eu amo esse salmo. Mas deixa eu te falar, é possível ter o seu prazer na lei do Senhor. O salmo está ensinando isso aqui. O nosso prazer está onde o nosso coração se assenta, onde nós paramos o nosso coração. Então é possível ter prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí o salmista diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pensa a palha do arroz que era moída, que jogava ao vento, era aquilo ali, ó. São como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1 tem lições magníficas para todas as áreas da nossa vida. Não é claro que o salmista está escrevendo para jovens, para varões jovens, para homens jovens, porque na nossa juventude é que nós corremos o risco de ser levados pelos ideais dos ímpios. Nós corremos o risco de nos assentar no caminho dos pecadores, aliás, de nos deter no caminho dos pecadores e nos assentar na roda dos escarnecedores. A própria maturidade, ela muda a nossa maneira de pensar, de ver a vida. Eu hoje, já caminhando por 50, né? Aliás, na verdade, vou fazer 47, mas eu já falo que já estou com a mão assim chegando nos 50. Eu aprendi que existem pecados que nós chamamos, que eu chamo de pecados da idade. Existem pecados que a própria idade, o próprio amadurecimento já não nos permite mais
cometê-los. Mas existem outros pecados que a gente não tinha disponível e que hoje está disponível aí. Martinho Lutero, o grande reformista, ele dizia que todos nós temos potencial para cometer todos os pecados que são disponíveis. Nós precisamos nos agarrar à graça de Deus, porque a graça nos liberta, a graça nos livra. Então, embora este salmo, o salmista está escrevendo para um jovem, mas este salmo se aplica a todos nós, sem dúvida a todos nós. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai falar sobre a bem-aventurança do justo. É interessante, olha, a ligação dos salmos com Cristo. Nós estudamos isso na lição passada, na aula passada. O que é bem-aventurado? É alguém que é feliz, pleno, satisfeito, alguém que se regozija, alguém que não tem falta. Jesus, depois de iniciar o seu ministério, ele percebeu que era preciso estabelecer princípios do reino de Deus. E então Mateus registra no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte ou da Montanha, que é também chamado de Sermão das Bem-aventuranças. E olha que o livro dos Salmos começa com esta mesma expressão que Jesus utiliza. Bem-aventurado, feliz. Este salmo apresenta um contraste de dois estilos de vida. Uma vida sob os valores dos ímpios e uma vida sob os valores da lei do Senhor. E ele nos propõe uma escolha. Todos nós temos aqui uma escolha. E o comentarista nos diz que, com o uso dessa expressão, bem-aventurança, o salmista traz a ideia de que o ser humano só pode, isso aqui é algo que nós precisamos interiorizar em nós, ter a convicção. O ser humano só pode ser verdadeiramente feliz por causa do favor precioso de Deus. Porque em Deus nós encontramos a real felicidade. E o meu desejo é que todas as pessoas, todo ser humano, não só o crente, entendesse isso. Porque quando estamos em Deus, nós estamos ligados à fonte da nossa origem. A nossa origem está em Deus. Nós recebemos a imagem e semelhança de Deus. Então, em Deus, nós estamos ligados à fonte da nossa origem. E aí sim, ligados a esta fonte, nós temos condições de sermos verdadeiramente felizes. Segundo parágrafo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste.
Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo, o justo não anda, não se assenta, não se detém, nem se assenta. Esses três verbos são muito importantes, muito importantes. Andar, se deter e se assentar. Quem anda com alguém é porque tem comunhão. Quem se detém com alguém é porque estreitou a comunhão. Quem se assenta com alguém é porque já está pensando como aquela pessoa. Quando a gente se assenta com alguém que não tem o mesmo ideário de vida que a gente não dá para ficar aqui, não dá para conversar. Então nós precisamos ter cuidado, porque isso aqui é um caminho gradativo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Se nós começarmos a ouvir conselho dos ímpios, o próximo passo é nos deter no caminho dos pecadores. Se nós nos determos no caminho dos pecadores, o próximo passo é nos assentar na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que escarnecem, que zombam do justo, que zombam da verdade, que zombam daquilo que é correto, que zombam de Deus, na verdade. Então nós precisamos ter cuidado com isso aí. Se nós precisamos estar atentos com esses três verbos, andar, nos deter e nos assentar, nós precisamos também estar atentos com três classes de indivíduos aqui, que não dá para a gente comentar aqui nesta lição. Dá para a gente fazer um seminário. Quais são esses indivíduos? Os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. Aqui são três classes de pessoas que estão num processo contínuo de afastamento de Deus. Os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. O escarnecedor é o ponto mais trágico da vida do pecador, porque ele passa a escarnecer de tudo aquilo que é correto e desacreditar de toda a realidade que está afirmada em Deus e na sua palavra. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O prazer do justo em meditar na lei do Senhor. Como eu disse, é possível ter prazer na lei do Senhor. Nós aprendemos a ter prazer nas coisas. E nós, os seres humanos, somos os seres mais adaptáveis de todos os seres que Deus criou. Nós somos os seres mais adaptáveis. Por exemplo, há alguns anos atrás, aqui mesmo nos Estados Unidos, as pessoas aqui tomam muito café. E alguns anos atrás, um irmão me ofereceu café e eu falei com ele: rapaz, eu não gosto de tomar café porque café me dá azia. Ele me falou assim: pastor, você já parou para pensar que pode ser o açúcar do café que fermenta no seu estômago e te dá queimação no estômago? Eu falei: rapaz, não, nunca parei para pensar. Ele falou: tenta tomar o café sem açúcar. Meu irmão, quando eu comecei a tomar café sem açúcar, rapaz, tinha hora que eu tomava café que meu olho chegava a repuxar assim, ó. Repuxava. Eu fazia caras e bocas e tal para descer. Era um esforço, mas o meu paladar foi se acostumando. E eu até tomo café com açúcar hoje, mas à noite, por exemplo, eu não gosto de tomar, eu tomo muito pouco. Mas o meu paladar hoje, ele está afinado com café sem açúcar. Então, às vezes eu tomo um café expresso, por exemplo, sem açúcar, é muito amargo. Mas o meu paladar se acostumou, porque eu aprendi a ter prazer no café sem açúcar. Quem não toma café sem açúcar, fala comigo que você é louco tomar café sem açúcar. Mas a gente aprende a saborear o gosto do café. O que eu quero que você entenda, é possível ter prazer na lei de Deus. É claro que a nossa carne vai tender para o pecado, sem dúvida nenhuma.
É claro que a nossa carne vai tender para os prazeres do mundo, mas nós precisamos, como eu já disse no início da nossa aula, obrigar a nossa mente. Paulo diz que precisamos trazer a nossa mente cativa. Eu preciso prender a minha mente em Deus e falar com ela: você vai adorar a Deus, você vai servir ao Senhor. Sabe quando a mãe da gente pegava a gente assim, a turma de nova hoje não sabe, mas pegava a gente no canto da parede, empurrava a gente assim: fica aqui, eu já te falei. A gente tem que fazer a mesma coisa com a nossa mente. Pega ela assim, ó, dá uma chacoalhada nela e falar: você vai aprender a ter prazer nas coisas de Deus. E aí nós vamos nos acostumar a ter prazer, nos acostumar não de acostumar de forma relaxada. Nós vamos ter o nosso prazer. Aí a gente vai entender o que, olha, o salmista fala no Salmo 84, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. No Salmo 84, o salmista está dizendo assim: até a minha carne quer o Senhor. A nossa carne precisa aprender a desejar estar perto de Deus. Segundo ponto da nossa lição, o perigo do caminho do ímpio. Primeiro parágrafo: que conselho ouvir? Que conselho ouvir? A opção é nossa. A alternativa é nossa. O comentarista diz que, nesse caso, estamos diante de um conselho dos ímpios. Estamos diante de um conselho dos ímpios. Parar para ouvir conselho de ímpio é acabar trilhando os seus caminhos também. A escolha, porém, é nossa. A escolha é nossa. Mesmo na juventude, nós temos como escolher. Então, que conselho você vai ouvir? Tem um dito que fala assim: se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Olha que as melhores coisas são dadas por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo parágrafo: deter-se no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho dos pecadores não é apenas ouvir os seus conselhos, mas assumir uma posição permanente derivada deles. É trilhar o mesmo caminho. A Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo. Então, quando eu me detenho, uma coisa é o camarada que anda, outra coisa é o que se detém. O que anda já está errado, que não devia estar ali. Agora imagina aquele que se detém. Aquele que se detém já está errando diversas vezes, porque ele acabou ficando preso em alguma coisa ali. E depois, no terceiro parágrafo: afastar-se da roda dos escarnecedores. Porque quando nos assentamos, ou se nos assentarmos, vamos colocar quando não, se nos assentarmos na roda dos escarnecedores, estará instalado o estágio de completa separação de Deus. Porque o escarnecedor é aquele que aborrece Deus, que escarnece. O escarnecedor é aquele que zomba da moral, é aquele que ri das virtudes, é aquele que despreza os bons princípios, é aquele que abomina aquilo que é justo. Então, esse sujeito é um escarnecedor. Ele está escarnecendo, zombando. Isso quer dizer que a mente dele já está tomada por aquilo que não deveria. Terceiro ponto: a verdadeira felicidade do justo. Primeiro parágrafo: realizando-se na palavra. Um dos ensinamentos mais impactantes do Salmo 1 é que a palavra de Deus traz estabilidade e segurança. Teve um trimestre que eu gravei, que eu repeti várias vezes, que a Bíblia não é coisa de crente, a Bíblia é coisa de gente. A palavra de Deus, ela direciona o ser humano. Deus nos criou, eu já disse isso também. A nossa origem está nele. E quando estamos ligados a ele, estamos ligados à nossa origem. Então, observar a palavra, nos envolver com a palavra, entender que só a graça promove, a graça de Deus promove estas coisas. Tudo, quando nós fazemos isso, eu falo, gente, ó, o escritor colocou essa frase aqui no final que eu achei magnífica. Eu falo isso aqui, olha: ser crente é uma questão de satisfação pessoal. Ser crente é uma questão de satisfação pessoal. Eu sou filho de crente e eu fui entender isso lá pelos 15 anos de idade. Ser crente é uma questão de satisfação pessoal. Eu sou feliz por ser crente.
Eu não sou crente só por medo de ir pro inferno. Eu não sou crente só por uma troca com o paraíso. Eu sou crente porque sim. Eu ouvi uma história há muito tempo atrás de uma irmã que trabalhava de faxineira na casa de um médico. E um dia o médico chegou para ela e falou: irmã, a senhora tá aí, eu trabalho de faxineira para mim e tal. E a senhora tá aí adorando a Deus. E, irmã, a senhora já pensou se no final da vida da senhora a senhora descobrir que esse negócio de céu, que a senhora tanto espera, isso tudo for mentira? O que a senhora vai fazer, hein? Ela falou: não, doutor, nunca pensei nisso não, mas eu vou fazer uma pergunta pro senhor também. O senhor tá aí, ó, vivendo a vida conforme o senhor quer, falando que não existe Deus, que Deus é o seu conhecimento e tudo isso aí. E se o senhor chegar no final da vida e descobrir que o senhor estava errado, hein? O que o senhor vai fazer? Ela falou: se eu chegar no final da vida e não tiver nem céu e nem inferno, eu vivi uma vida com Cristo. É isso que nós temos que aprender e que os salmos estão nos ensinando. Gente, mais importante do que ir para o céu, estou falando para mim. Ir para o céu para mim é o resultado. Ir para o céu para mim é o final. Mais importante do que ir para o céu é viver uma vida com Deus aqui e agora. Agora nós precisamos entender o seguinte: se eu não vivo uma vida com Deus aqui e agora, como eu quero viver com Deus depois, no céu? Outra coisa, uma frase que me veio à mente há uns anos atrás: se Cristo veio ao nosso mundo e eu não o recebo bem aqui no nosso mundo, como eu quero ser recebido por Ele no mundo dele? O problema é que tem muita gente se esforçando demais para ir para o céu e vai perder o céu, porque está se esforçando da forma errada, como se o céu fosse algo que eu conquisto pelo meu próprio esforço. É a meritocracia. Eu oro, eu jejuo e por isso eu vou conquistar o céu. Nada disso. Nós precisamos servir ao Senhor, ter prazer na lei do Senhor, ter prazer na comunhão com Deus, ter prazer na palavra de Deus. Aí sim nós vamos estar nos realizando. Opa, o fio do microfone puxou aqui. Nós precisamos estar realizando. Gente, vocês não acreditam o que eu fiz? Eu passei a mão na revista, assim, achando que estava passando a mão. Realizando-nos na palavra de Deus, porque nós estamos meditando na palavra de Deus para a nossa própria vida. Terceiro e último parágrafo da nossa lição: os valores perenes e atemporais. O que é algo perene? É algo que não perece. O que é perecer? É ir se acabando ao longo do tempo. Os valores de Deus não são perecíveis, eles são perenes, duradouros. Eles não são só para este tempo, eles são para toda a nossa vida. Então eles são atemporais. O que Deus tem para nós e o que os salmistas nos ensinam são valores que permearão toda a vida de um jovem cristão. Justiça é um valor, buscar o reino de Deus e a sua justiça, tudo isso faz com que a nossa vida seja uma vida mais feliz, inteiramente dedicada a Deus, e nós sejamos verdadeiramente felizes. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus repouse sobre a tua vida e que você encontre a plenitude da tua satisfação pessoal na comunhão com Deus. A gente fala assim, no servir ao Senhor, fica parecendo que a gente é escravo de Deus. Não, na comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com alguém, nós nos sentimos bem em servir aquela pessoa. Então é na comunhão com Deus que nós encontramos a razão da nossa existência, a satisfação pessoal da nossa vida e encontramos tudo aquilo que nós precisamos para ser felizes. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima aula em nome de Jesus.